Boa noite. O tema da live de hoje vai ser sobre exames bioquímicos. O que a gente precisa olhar nos nossos exames? Qual é o nosso olhar para os nossos exames bioquímicos? O que a gente tem que relacionar? O que aqueles números dizem? Muito além do valor de referência. Então, como eu posso usar os meus exames de bioquímicos como preditor de saúde? Como o meu exame bioquímico pode ser um preditor da minha saúde? E é isso que eu quero trazer para vocês. E eu convidei para essa live a doutora Luana e o Ramon, que são duas mentes brilhantes que trabalham comigo. A Luana é médica dermatologista integrativa. O Luan, o Ramon é nutricionista. O Ramon é nutricionista, igual a mim. E hoje nós três vamos aproveitar esse tema, exaurir esse tema de exames bioquímicos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então não saiam daí, porque o tema é muito bacana. De onde é que eu quero só saber? De onde vocês são? De onde vocês estão agora? Vi que tem gente de Montes Claros, de Natal, Belo Horizonte. Tem Belo Horizonte. Tem de Conceição da Aparecida, que eu tô vendo aí, que é a minha cidade, Barro Preto. Deixa eu ver o que mais. Florianópolis, Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, Cascais, Cascais é muito lindo, Cascais, Portugal, São Paulo, Sergipe, Curitiba, Ribeirão Preto, adoro Ribeirão Preto, amo Ribeirão. Eu gosto muito do interior de São Paulo, na verdade. Eu morei muitos anos em Piracicaba, e aí desde quando eu morava em Piracicaba, nossa, eu aprendi a amar o interior de São Paulo. E conheci tudo ali, né? Recife, Natal, Barão de Cocais, Paris, que chique, né? Falar Paris, é isso aí. Espírito Santo, mais gente de Recife. Quanta gente de Recife? Brasília, Salvador, São Miguel dos Milagres. Nossa, me leva pra aí, São Miguel dos Milagres, delícia. É isso aí. Então tá bom, Taubaté. Bora começar? Vamos ver se a Luana e o Ramon estão aqui já, prontos para nossa live. Vamos ver. Luana já achei. Luana Landeiro de Vitória e Ramone Cotari de Ribeirão Preto. Será que são aqui? Deixa eu ver se são esses. Essa menina de Vitória. E esse menino de Ribeirão, entendeu? E é Ramon, não é Luan não, viu? Você estava escutando? Lógico. É Luan. Falei, quem que é Luan? Ai, Deus. Olha minha mãe. Mãe, você tá aí na live, eu tô te ligando faz 2 horas, você não atende. E agora você aparece aí na live? Ah, mãe, por que você não atendeu o telefone? Vou te bloquear aqui na live, viu? Liguei pra ela, Luana, 4 vezes. Mandei mensagem, ela não responde, não atende. Funciona. E agora aparece aqui na live. Então vamos lá, Luan. Vamos lá. Vamos lá. Então bora lá. Hoje, nossa live de hoje, presença ilustre do Ramon Nicotari, que é um nutricionista que trabalha comigo há anos, meu colega de trabalho. Luana Landeiro, médica brilhante, que trabalha comigo também na clínica. Então a gente está lá um do lado do outro o dia inteiro. E queria agradecer muito vocês dois por aceitar esse convite e por dividir o tempo de vocês, que eu sei que o tempo de vocês é muito precioso e eu acho que as pessoas ganham muito. Então eu queria que todo mundo que estivesse aqui agora desse muito valor nesse tempo que é disponibilizado, que é dispensado para todos vocês. Então a gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado e, sobretudo, com muita responsabilidade. Então o que a gente puder dividir aqui com vocês, a gente divide. Então, peço apenas que vocês sejam gratos a essas 2 pessoas que estão aqui doando esse tempo aqui para todo mundo, para mim e para vocês, tá bom? Eu vou tirar os comentários só para não tampar a Luana ali, que ela fica escondida atrás dos comentários, mas eu vou dizer para vocês que só pedir um favor antes da live começar. Aqui no canto direito inferior tem um aviãozinho, bate o dedo no aviãozinho e convida algumas pessoas para essa live,
porque é de utilidade pública. Eu queria que o máximo de pessoas possível pudesse assistir. Então, por favor, manda aviãozinho aí para pessoas que vocês acham importantes, que vão gostar desse tema. Bom, bora lá então. Vamos lá, gente. Obrigado, viu? Gente que agradece estar aqui, né? A gente preparou uma lista aqui de exames para falar, mas a gente sabe que da última vez a gente ia falar de hemograma e outras coisas e virou uma live de hemograma, né? Então, uma live de hemograma, maravilhosa, por sinal. Recebi tanta corremos mensagem risco, daquela né, live, Ramon? Luana. Recebi tanta mensagem daquela live, tanta das pessoas agradecendo, falando que, enfim, entenderam o que quer dizer aqueles valores do hemograma. A live é de utilidade pública, ainda bem que está gravada lá. Quem não assistiu essa live que a Luana está falando, tá salva lá no meu feed. Então assistam, porque é uma live Legal. muito completa sobre hemograma. Vou tirar o comentário, tinha esquecido. Obrigado. E aí a gente pensou em começar hoje falando sobre os exames de avaliação de tireoide, né, Ramon? Isso. Boa. Tô com uma canetinha aqui para depois fazer um resumão ali depois, na hora que acabar a live, que o povo me pede. Então nós vamos começar com tireoide, né? Isso. E esse ponto é importante, né, Lu? Porque tem uma questão de, às vezes, uma interpretação muito equivocada dos exames de tireoide, que simplesmente não é simplesmente só olhar o valor de TSH, como as pessoas costumam observar, e sim uma inter-relação de como que está essa tireoide precisando sofrer o estímulo para produzir o hormônio do T4, que a gente avalia, são valores importantes, mas principalmente algo que a gente até conversou hoje, da relação da conversão do T4 com o T3. Pode falar, Lu. Deixa eu só... vamos dar 2 minutinhos para eles. Para quem tiver um exame na mão, vai lá na gaveta, pega, eu espero. Vai lá na gaveta, pega um exame correndo, porque aí a gente vai falando os exames, vocês vão circulando e vão acompanhando junto com a gente. Vai lá, pega lá. Qualquer exame, pode ser até de 10 anos atrás. Pega o exame lá, só para vocês acompanharem e poder rabiscar. Vai lá, pega lá. Vou dar 1 minutinho para vocês correrem lá pegar um exame, tá? Legal. Bom, então, só para, enquanto eles correm lá pegar um exame, que eu sei que muita gente gosta de fazer isso, hoje nós vamos começar com tireoide e falar da importância de fazer um acompanhamento e da gente entender que o nosso padrão de referência é a gente mesmo. Então, a gente começa falando de exame bioquímico, quebrando essa coisa de que nós temos que comparar com aqueles padrões que nós encontramos ali. Aqueles padrões, eles são achados populacionais, dados de um grupo XY, dado um número de pessoas que apresentam aqueles valores que são considerados dentro da normalidade. Por isso que existe essa faixa, aquele range, de X a Y. E essa faixa é uma faixa comum entre um grupo de pessoas saudáveis. Só que dependendo do que você tem, dos tipos de polimorfismos que você apresenta, do tipo de estilo de vida que você tem, do que você tem, o que você toma, o que você faz de fatores nutricionais, clínicos, como você mostra esses fatores clínicos, esses exames eles podem variar muito. E muitas vezes o que a gente acha que está péssimo está ótimo, e o que a gente acha que está ótimo não está tão bom assim. Então, primeiro tirem aqueles valores de referência, eles são importantes, porque eles são, a gente tem um norte, mas eles não são os maiores preditores de que se aquele valor seu é um valor adequado ou não. Você é caso controle. Então, o caso controle é você. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, um TSH da vida. Então, todos os valores de TSH que você tem, por exemplo, nos últimos 5 anos, me interessa. Porque a gente vai ver o comportamento desse TSH ao longo de 5 anos. Então, um exame sozinho, ele vai nos dizer algumas coisas daquele momento que a gente está com o cliente. Mas da vida pregressa dele, a gente não pode extrair muita coisa. Então, por isso que é importante a gente ter mais dados, por isso que é importante, pelo menos uma vez por ano que for, a gente fazer um check-up geralzão e fazer um exame mais completo, para que todo ano a gente tenha um valor comparativo. É igual um exame que você pega por exemplo, uma densitometria óssea. Uma densitometria óssea sem comparação, ela é uma coisa muito vaga. Por mais que você tenha ali o score que classifica entre normal, osteopenia, osteoporose, mas como estava antes? Será que aquilo é um fator agudo? Porque existe uma osteopenia com fator agudo também. Então, o que está acontecendo? Para a gente, isso é muito importante. E nos exames bioquímicos é a mesma coisa. Como era meu TSH? Certo? Pronto, deu tempo de pegar o exame, caneta na mão. Bora lá, gente. Você começa ou começa, Lu? Deixa eu falar um pouquinho sobre o TSH. Aí eu
Lu é a Luana ou sou eu? É a Luana. Tá, então deixa... Ladies são first. muitos Lus. Deixa ela começar. Tá. O TSH, né, ele é um hormônio que ele estimula a tireoide a produzir, né, os hormônios tireoidianos, T4, que depois é convertido em T3. Só que os valores de referência dele, eles são muito amplos, né, por uma avaliação de exame laboratorial. Se a gente for pegar no exame, ele coloca ali de 0,2 a 4,2, 4,5, dependendo do método do laboratório. Então, é um valor muito amplo mesmo. E aí, é importante a gente falar sobre os valores ideais, mas dentro, não é que a gente vá já começar a tratar o hipotireoidismo e hipertireoidismo se estiver fora desses valores ideais, mas só para chamar a atenção, né? E para a gente ver se tem correspondência com a clínica e ver se precisa investigar mais alguma coisa. Eu gosto de deixar o TSH, eu gosto de deixar, é engraçado, mas assim, o que não me preocupa é um TSH ali entre 1,5 e 2. Tá legal, né? Mas assim, se ele subir um pouquinho de 2, não quer dizer que a pessoa tem um hipotireoidismo. Em algumas pessoas isso é normal. E não precisa necessariamente de hormônio tireoidiano, mas já levanta ali um sinal de alerta da gente olhar com mais atenção como é que está essa relação T3 e T4, da gente ver se tem algum anticorpo presente, né? De pensar numa tireoidite, um TSH de 3, por exemplo. A pessoa com uma queixa já de fadiga, com sintomas de hipotireoidismo. Se a pessoa estiver bem, não tiver sintoma nenhum, não tiver anticorpo positivo, ok, pode ser o basal dela, né? Mas uma pessoa com uma queixa que corresponde a um hipotireoidismo com TSH de 3, já é um sinal de alerta ali de que a gente talvez precise fazer alguma coisa ali em relação a esses hormônios tireoidianos, né? Hoje eu vi tava vendo um valor lá que chegou para mim de um TSH de 0,3. Um TSH muito baixo. Então, a primeira coisa que a gente imagina é que essa pessoa ou está tomando uma quantidade muito grande de hormônio. Então, aí eu pedi na hora para a secretária perguntar para a paciente se tomando quanto ela estava tomando. Ela estava tomando 150 microgramas de levotiroxina. Ou seja, o valor estava muito alto. Muito alto, fez uma supressão muito grande. Que muitas vezes o que vai resolver é diminuir aquela quantidade de hormônio, porque essa quantidade, um TSH de 0,1, 0,2, 0,3 vai causar muita fadiga, muito cansaço, muita falta de foco, de concentração, irritação, a pessoa fica desmotivada. Então, esses valores, eles... Às vezes você não faz o exame, você não sabe o que é. Esses valores, eles são muito importantes. A pessoa está lá, não está conseguindo se concentrar, não foca e não sabe o que está acontecendo. De repente fala, aqui ó, é isso. Porque clinicamente não apresenta grandes coisas e não procura ajuda. Então, qualquer pequeno sinal pode ser um importante sinal de alguma complicação tiroidiana, de alguma variação desses níveis de TSH, conforme a Luana colocou. Uma coisa que eu gosto sempre de avaliar no exame de tireoide, muita gente às vezes chega para a gente já fazendo algumas dietas muito restritas, muitas vezes acima do necessário, que você percebe que o TSH começa a ficar um pouco mais alto. Inicialmente, não é necessário, às vezes, a gente pensar em fazer junto ao médico uma complementação do hormônio tireoidiano. Porque o que a gente vê é que as dietas restritas demais e muitas vezes a carência de alguns nutrientes, como selênio e ferro principalmente, inibem muito a conversão do T4 em T3, que é o hormônio fisiologicamente ativo, que é o T3 que controla o TSH, que gera o feedback reverso. Então, o T3 começa a ficar mais baixo, ou seja, uma relação desproporcional. Às vezes tem uma relação de T4 e T3 de 1 para 2, que eu acho baixo, eu gosto de 1 para 3. Ou seja, o T3 começa a cair, a pessoa tem o sintoma do hipotiroidismo e o TSH começa a subir. Só que, na verdade, nesse caso, muitas vezes só tirar um pouquinho daquela restrição severa e controlar a oferta dos nutrientes para que essa conversão do T4 e T3 ocorra. Isso a gente já consegue regular um pouquinho essa função tiroidiana novamente. Exato. E outra coisa que costuma subir esse TSH, muitas vezes, é a suplementação excessiva de iodo, né? Que a gente vê muita gente fazendo.
A gente já teve paciente assim, né, Ramon, que chega com TSH lá nas alturas, a pessoa tomando Lugol, que é uma quantidade principalmente com autoimune. Aí a tireoide não melhorava, aumentava a dose de Lugol. Sim. Né? E vemos... E é engraçado que é sempre Lugol que eles usam como iodo, né? O Lugol é muito forte, gente. Tem pouquíssimas indicações do Lugol. Ele existe porque ele pode ser usado em algumas situações, mas são raríssimas as situações em que o Lugol vai ser necessário. Geralmente é até no hipertireoidismo, né? Que se faz dose excessiva de iodo para bloquear a tireoide, porque a gente tem uma resposta ali paradoxal. Mas para tratar hipotireoidismo, tem outras fontes de iodo, né? Quando é necessário, né? Mais seguras, o iodo a partir de alga. A própria alga, eu acho que a alga é a melhor forma. A melhor fonte. Melhor fonte e um aumento gradativo. Não é aquele boom que faz a solução. Eu particularmente, não gosto muito quando o paciente chega me falando eu uso Lugol. Toda vez que ele chega falando isso, os níveis estão altos. E, claro, conforme a Luana falou, existem casos que a resposta é boa, mas dos que eu vi na minha vida até hoje, poucos. São exceções. Mas as algas, por exemplo, existe uma alga que chama Ascophyllum nodosum, que é a alga marrom do Ártico, chama I+. É uma alga muito rica em fluorotanino. O que é fluorotanino? Tanino de alga. Muito rica em fluorotanino e muito rica em isoformas de iodo. 4 isoformas de iodo. E essas várias isoformas de iodo é que vão fazer esse controle, auxiliar nos níveis de controle de TSH. Na conversão, que o Ramon estava explicando. Então, essas algas elas vão ajudar de uma forma gradativa. Vocês não vão ver, por exemplo, se eu consumir uma fonte de alga hoje, faço meu exame de TSH hoje. Vou lá, vou consumir, sei lá, 400 mg de ascofenodoso hoje. E fizer o exame amanhã, não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada meu TSH. Isso vai demorar. Então, existe um tempo para que se tenha um efeito positivo dessas algas. E isso é bom. Isso é bom. Esse tempo é um tempo fisiológico. É um tempo para que o organismo entenda que aquilo não é um super extra. E não faça aquele efeito reverso, que é o que mais acontece nas pessoas que fazem uso contínuo de Lugol. E aí quem tem tireoidite de Hashimoto é ainda mais perigoso, né? Fazer o Lugol, porque a tireoidite de Hashimoto na maioria das vezes não vai precisar de suplementação de iodo, né? O iodo pode, na verdade, exacerbar. E quando precisa, é uma dose baixinha, né? Baixo. Bem baixo. É raríssimo ter que suplementar iodo nos pacientes com Hashimoto. Quando eu tenho Hashimoto e meu TSH ele fica muito bonitinho, uma quantidade pequena, viu, Luana? De 150 a 200 miligramas de alga. Eu tenho um TSH ali de 2,5. Se eu tiver com o fator de estresse aumentado, chega até 3. Aí começa a ficar tenso. Mas para quem tem tireoidite Hashimoto igual eu tenho, eu consigo manter entre 2,2, 2,3, 2,5. Fica oscilando ali, entendeu? Uhum. Pois é. Aí são causas, né? Ferro, selênio, essa questão do iodo, né? A gente prestar atenção. E na questão... E posso só chamar a atenção de uma coisa, Lu? Porque você usa muito valores que vão de 1,5 a 2, só para as pessoas não ficarem frustradas, assustadas. Eu, por exemplo, dificilmente eu consigo manter o meu TSH em 1,5 ou 2. Mas eu consigo manter por volta de 2, no máximo 2,5, 2,4. Também está valendo. Porque eu sou caso controle. Eu via meu TSH lá em cima, por exemplo, e hoje eu vejo valores que estão totalmente compatíveis com valores que a gente busca dentro de uma estratégia saudável. Então, se está variando ali 1,5 até 2, 2,5, ok, tá dentro. Sim, 1,5 até 2,5 tá ótimo. É só que, tipo, acima de 2 eu já vou checar se tem algum anticorpo positivo, alguma coisa assim, pesquisar. Não quer dizer que eu vou já tratar, é só, tipo, acender a luzinha. Meu anticorpo é positivo sempre. Pois é, exatamente. Aí, para quem tem Hashimoto, tá... Tem jeito. Exato. Existe um exame que eu sempre gosto de observar quando eu vejo uma alteração do TSH, que é uma condição um pouquinho mais chata,
a Luana vai ver isso bastante. Que é quando você pega um TSH baixo, um T4 baixíssimo e um T3 baixíssimo. Que justamente era para ter o inverso, era para ter o TSH subindo. Eu peguei um caso desse, faz uns 3 meses mais ou menos, aí tinha um TSH de 0,8, um T4 normal e um T3 normal. Só que o normal era rapando ali o mínimo do mínimo do mínimo. Mas estava dentro do valor de referência. Um exame que a gente esquece de cruzar com, às vezes, TSH é o cortisol. O cortisol interfere muito em saúde tiroidiana. E ela tinha um TSH baixo, tá? Um cortisol salivar. Eu achei estranho aquele resultado, até comentei com a Luana. Eu quis tirar uma prova dos 9 e solicitei um exame de cortisol urinário de 24 horas. Que veio extremamente alto esse cortisol de 24 horas na urina, que é o exame mais fidedigno para avaliar a produção de cortisol ao longo do dia. O que acontece? Quando a gente tem um cortisol muito alto, a gente acaba diminuindo um pouquinho a produção lá no fígado da TBG, que é a globulina ligadora tiroxina, se não me engano a tradução exata é essa. Que ela se liga no T3 e não permite que o T3 fique livre. Como ela tinha um cortisol muito alto, ela começou a ter pouca TBG e uma fração do T3 começou a ficar mais livre. Não que ela tinha muito T3, só que proporcionalmente tinha mais T3. O que aconteceu? Gerou um estímulo lá na produção do TSH, o TSH ficou baixo. Ou seja, ela tinha todos os sintomas de hipotireoidismo, só que estava mascarado por um cortisol. A gente só entrou com as estratégias de modular esse estresse do cortisol dela, o TSH voltou a subir, caracterizou realmente um hipo, a gente só estimulou a conversão, o médico é paciente sua, eu não lembro o nome agora, e depois entrou com a suplementação super pontual e está controlado. Ramon, só para deixar claro para as pessoas aqui, para não gerar dúvida, quando você fala de estratégias para modular o cortisol, que estratégias seriam essas? Resumidamente, eu sei que é muita coisa que você faz. Sim, eu gosto muito de usar alguns adaptógenos específicos nesse momento. A ashwagandha eu acho que é algo maravilhoso para se usar, é um dos que eu mais gosto, na verdade. Eu tento, no planejamento, não trabalhar com restrições muito fortes de carboidrato, eu deixo um low carb mais tranquilo, carga glicêmica bem controlada, mas eu não gero uma restrição mais severa nesse momento. Eu dou uma aliviada. A carga de treino, muitas vezes, eu peço junto com a Lucimar, às vezes, para fazer um treino não tão agressivo assim, para não gerar tanto estresse, e investir nas estratégias de meditação, controle do estresse ao longo do dia, investir em estratégias para sono, isso é fundamental, senão o cortisol não vai melhorar nunca, em algumas suplementações, tanto a ashwagandha, quanto pensar em, às vezes, alguma taurina, alguma tianina, uma dose mais elevada de vitamina C, a gente pode pensar também em utilizar isso como uma modulação desse cortisol. E outros adaptógenos, pode ter relora, aí tem vários que a gente pode usar ao longo da nossa estratégia. E alguns cogumelos, eu gosto muito do reishi para isso, é algo que a gente consegue usar como uma estratégia bastante eficiente. É importante chamar atenção para não fazer muita restrição de carboidrato nesse momento, fazer controle de carga glicêmica, Exatamente. que não significa restringir carboidrato. Sim, usar carboidratos de carga glicêmica de baixa a moderada, não passar muito de moderada também, porque índice glicêmico também nessa hora alto também não é nem um pouco interessante. Exato. Certo. Mais alguma tireoide, Lu? Acho que tá bom, né? De tireoide. Senão a gente começa TSH, T3, T4, cortisol, acho que eu gosto de ver a tireoglobulina, mas aí é um detalhe, que aí pode, em paciente com tireoidite de Hashimoto e que tem anticorpo antitireoglobulina positiva, ela vai ser baixa mesmo, e a gente perde o parâmetro, mas se a pessoa não tiver anticorpo positivo, ela pode ser um indicador ali, se tiver muito alta, de uma deficiência de iodo, né? E se ela tiver muito baixa, de um excesso de iodo na ausência de anticorpo positivo, porque quando tem anticorpo positivo vai baixar mesmo. Sim, natural. Mas podemos passar para outro tópico. Podemos, acho que está excelente. Insulina, Lu? Uhum. Pode ser? Pode ser. Insulina, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, o combo todo. Eu acho que uma avaliação, na verdade, a avaliação de sensibilidade, né? De sensibilidade à glicose, né? Exatamente. E... Quem começa? A gente... Então, pode começar. Primeiro eu começo esse. Vai, Ramon.
Vamos lá. Esse é um exame que eu gosto muito, principalmente porque a gente fala muito, às vezes, de flexibilidade metabólica, capacidade de produzir corpos cetônicos. E às vezes a gente pega aquele paciente que vem assim, com uma glicose normal, só que só a glicose eu falo que não serve para muita coisa. É um dos parâmetros, tá? A gente tem que avaliar a glicose como um resultado. Às vezes a glicose está no valor normal, 80, 85, 79, só que o nosso corpo ele está pagando um preço para manter aquela glicemia estável. E qual que é o preço? Muitas vezes uma insulina muito alta. Não adianta nada a gente ter uma glicemia controlada, sendo que o nosso corpo precisa produzir uma quantidade muito elevada de insulina. É a Mas mesma fala para coisa. eles, Ramon, o que que pra gente é uma insulina alta? Porque a Eu vou insulina falar, alta eu pra vou falar. gente ele vai achar que é normal, porque a alta pra gente é quase que baixa. Então vamos lá. O laboratório dá um parâmetro para a gente de 2,5, se não me engano, até 20. Alguns laboratórios dão até 25, já vi. Eu gosto, considerando a perfeição, até 6, tá? Então, de 2 até 6, eu sei que está excelente, tá? Acima disso, eu já começo a pensar em estratégias para melhorar a sensibilidade à insulina. Só que é o seguinte, quando a gente observa uma glicemia normal, só que uma insulina, às vezes, normal, na casa de 5, a gente não pode esquecer que a gente está vendo uma fotografia do momento de jejum. A gente não pode ignorar o fato de que ao longo do dia essa pessoa está se alimentando e a gente às vezes não sabe como é a resposta ao carboidrato daquela pessoa. Então a gente tem, às vezes, a pessoa com glicemia normal, insulina boa, só que uma glicada alta. Quando a gente vê isso, o que a gente pode fazer? A gente pede um exame de uma curva glicêmica e insulinêmica. Eu peço em 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. Eu avalio durante 2 horas esse consumo do carboidrato. Porque aí eu vejo o quanto a glicemia sobe, se ela se mantém estável, mas o quanto você tem que produzir de insulina para fazer esse equilíbrio. Por quê? Às vezes a tua glicemia sobe normalmente, só que você produz uma quantidade extremamente alta de insulina. E como que eu gosto de avaliar a curva? Se a pessoa tem uma insulina basal de 4, por exemplo, eu não gosto que em nenhum ponto da curva ela ultrapasse 10 vezes o valor da basal. Então, se ela começou em 4, Perfeito. eu gosto de até 40 durante a curva. Se durante a curva ela bateu 100, por exemplo, eu sei que ela não responde bem à glicose durante a alimentação. Aí a gente tem que trabalhar a sensibilidade à insulina. Eu costumo fazer um exemplo, eu falo isso na consulta. Supõe uma rua, por exemplo, aqui é a rua da nossa clínica. Suponha que essa rua é segura, tá? Não tem problema de assalto, nada disso. Só que para eu garantir essa segurança, que é a glicemia no sangue, ok, eu preciso de 10 viaturas policiais. Eu não quero isso. Eu quero que a rua seja segura com uma viatura policial. Ou seja, eu quero que a glicemia seja estável com pouca insulina controlando ela. Eu não quero muita. Porque a partir do momento que a insulina sobe, você aumenta o fator de inflamação, se acumula o acúmulo de gordura, se diminui a mobilização de gordura do tecido adiposo, ou seja, a pessoa já vai ter dificuldade de entrar numa estratégia cetogênica, ela vai ter muito mais dificuldade de mobilizar e produzir corpos cetônicos, enquanto a insulina dela está alta. Ou seja, a flexibilidade metabólica é muito limitada. Limitada, e você pegar, por exemplo, um indivíduo que tem uma insulina de 12, por exemplo, é uma pessoa que já tem dificuldade de perder peso, principalmente gordura abdominal. Exato. Então você olha e fala assim, nossa, eu não estou perdendo peso de jeito nenhum. Estagnei, estacionei. Aí você olha lá, está uma insulina de jejum de 13. Esse valor não vai deixar perder peso mesmo, que é exatamente o que o Ramon falou. Para manter uma glicemia aparentemente normal, o preço está muito alto. Então tem muita insulina sendo usada, e a gente não pode esquecer que a insulina, ela não tem só o papel de participação no metabolismo de glicose. A insulina é um hormônio anabólico. Então isso pode fazer com que você tenha, e é o que se faz, aumento da diferenciação de pré-adipócito a adipócito maduro. É um grande gatilho de diferenciação de adipócito. E o adipócito maduro é grande. Esse adipócito maduro, ele caracteriza um aumento da gordura branca, o que não é nem pouco interessante em termos de saúde, porque vai aumentar o potencial de inflamação, aumenta a expressão de citocina inflamatória, esse indivíduo fica mais inflamado, ganha mais peso e muita dificuldade de perder gordura. Então, olha o seu valor de insulina agora. Se o seu valor de insulina tiver menor que 10, tá ok.
tá maravilhoso não, tá ok. Se tiver menor que 8, tá bom. Se tiver menor que 6, tá excelente. Então é isso que vocês têm que avaliar. Só que avalia você antes e você agora. Para depois, porque vocês vão olhar agora, nossa, meu instrumento tá 14, fica desesperado. Calma. Então pode ser um sinal para você melhorar e chegar em valores menores que 10, por favor, né? Que é o que a gente mais busca. Mas o triste é que muito pouca gente deve ter exame de insulina, porque infelizmente Ninguém pede. rotina. A avaliação para diabetes, pré-diabetes, é feita exclusivamente da forma tradicional, com glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Exato. Ô, Luana, posso fazer uma pergunta? Por que isso, hein? Por que pra gente é uma coisa... Eu sei que não existe o óbvio, tá? Não existe o óbvio pra nada. Se existe o óbvio, a gente não estaria aqui agora fazendo essa live. Mas por que isso? Eu queria Porque... entender também. Eles não consideram exame de insulina no diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes ou na condução disso. E, além disso, muitas vezes o tratamento do diabetes tipo 2 porque o único foco é reduzir a glicemia, né? Não entram nessa outra parte, como se a glicemia fosse a culpada por aumento do risco de cardiovascular de forma exclusiva. E muitas vezes, até no tratamento do diabetes tipo 2, é dado remédio, né, toda uma classe de drogas para aumentar a insulina, para poder, quando você aumenta a insulina, você vai reduzir a glicemia. Então, a sulfonilureasa, hoje em dia se usa menos, mas no SUS, assim, ainda é muito usada, porque é uma droga barata e de fácil acesso. Muitas vezes ali dá a metformina e uma dessa junto. Né? Cada vez menos, ainda bem, né? Porque com os novos medicamentos que surgiram, tem opções agora que pelo menos não fazem isso, né? Que controlam de forma melhor aí o diabetes. E, além de tudo, o alvo oficial para a hemoglobina glicada em paciente diabético é manter abaixo de 7,5, né? Pelos protocolos, o que é muito alto. Falando em valor, Lu, eu gosto até 5,7. Eu já acho 5,7 um nível amarelo, Isso. assim. Tipo assim, assim, Eu também acho, tá Ramon. ruim. Eu também acho. 5,7, melhor dos mundos, abaixo de 5, mas até Perfeito. 5,7 ok. Né? Exato. E uma coisa importante, que até pegando o gancho que a Luana falou, a estratégia, quando a gente está com uma insulina mais alta, não é sair retirando o carboidrato 100%, igual as pessoas fazem, e comer muita gordura. Porque o excesso de gordura saturada gera um estímulo inflamatório a nível do TLR4, que aumenta a inflamação e diminui mais a sensibilidade à insulina. Ou seja, a tua insulina continua não funcionando. Então, o que a gente precisa é fazer que a insulina funcione. E um suplemento extremamente barato que a gente pode usar para fazer isso é a creatina. A creatina faz uma mobilização do glúten lá de dentro da célula para a membrana sem ação da insulina, porque a insulina faz isso, ela pega o glúten e joga para a membrana, para a glicose entrar. A creatina faz isso. O exercício físico faz isso muito bem e a creatina também. Exato. Que bom que você falou disso. Ótimo. Porque assim as pessoas entendem quando a gente estiver falando, martelando na creatina para essas funções. E falando aí dessa inter-relação, né, com gordura e tudo, eu me lembrei que, tipo, a insulina alta é uma causa também de aumento ali de colesterol LDL, de triglicerídeo. Então, muitas vezes a pessoa tá tratando um colesterol alto e a causa disso é uma insulina alta, né, que não está sendo vista. Então, pessoal, vamos pensar aqui para ajudar quem está angustiado agora com isso aí. O que seriam estratégias para a gente ajudar a modular a insulina? Então, eu digo a vocês, começo essa discussão aqui, eu digo a vocês que o controle da insulina, o grande ponto é controle de carga glicêmica, tá? De trabalhar uma carga glicêmica mais baixa em primeira instância, primeiro plano. E segundo, aumentar a dose de compostos bioativos, principalmente bioflavonoides. Então, a gente fazer uma estratégia cetogênica, low carb, pode ser muito interessante para quem está com os valores de insulina muito altos. A gente vai começar a jogar esses valores um pouco mais para baixo. E tem alguns ativos, como por exemplo, o extrato de canela, que é o cinnamon, o gamorizanol, a faseolamina, todos esses em conjunto podem ser importantes coadjuvantes. O próprio bergavite, que é um ativo que eu
amo, que é o extrato de bergamota, pode auxiliar bastante nesse controle de sensibilidade à insulina. E vai refletir nos valores de colesterol. Aí fala assim, nossa, Luciano, mas Bergavit a gente não usa na manutenção da LDL? E é justamente o que a Luana falou. Muitas vezes as causas do aumento da LDL são os níveis de insulina que não estão sendo controlados. E uma associação de Bergavit com o cinnamon, com o gamma-oryzanol, Berberina. Perfeito, berberina, uma dieta cetogênica e atividade física regular é o que mais vai ajudar no controle da insulina. Eu já tive níveis de insulina muito altos quando estava muito inflamado. A primeira coisa que eu percebi foi o acúmulo de gordura abdominal. Logo que eu vi, acendeu, já joguei lá para baixo. Porque é algo que a gente não pode deixar, principalmente quem tem doença autoimune. Não pode deixar os valores de insulina de jejum subir, de jeito nenhum. Para quem tem autoimune, eu sou mais chato ainda. Não deixo subir de jeito nenhum, fico ali em cima, ó, abaixo de 6, abaixo de 6. Pego no pé das pessoas e dou parabéns lá, quase dou até presente quando chega lá com a insulina baixinha. É difícil, às vezes, nos pacientes que usam corticoide, né? Sim. Principalmente paciente com lúpus, que às vezes você não consegue fazer o desmame do corticoide, mas aí mais importante ainda é fazer todas essas estratégias, porque o corticoide já vai aumentar essa insulina e já vai deixar mais difícil, né? Esse controle. E aí, assim, até talvez fazer um medicamento mesmo para ajudar a reduzir essa insulina. Melhor fazer, eu sei que muita gente fica, mas eu vou usar metformina. Pode ser que seja vantajoso, sim. Mas eu não vejo qual o problema de se usar a metformina. Nem eu. Qual o problema? Nem eu, mas tem ainda muita resistência, né? Por isso que eu falo, o povo acha que eu sou puxa-saco seu, Luana, mas eu te falo, ainda bem que você existe, entendeu? Ainda bem que você existe. Porque, gente, é um negócio muito, como diz lá em Minas, desencabido. Você ter um medicamento que vai auxiliar de uma forma mais eficiente no controle da insulina, tá vendo que os níveis estão altos. Pouco efeito colateral, assim, geralmente você pode ter um desconforto abdominal, mas aumenta a quermância, então ele pode ser vantajoso, inclusive para microbiota. Para microbiota. Né? Eu só vejo vantagens. Melhora do bioma intestinal, controle insulinêmico, vai ter um efeito indireto na modulação de lipoproteína, de colesterol. Então eu vejo só efeitos positivos. Vale mais a pena esse efeito, esse possível efeito colateral de desconforto gastrointestinal, a você deixar a pessoa ficar com uma insulina de jejum maior que 10. Então, isso sim é uma coisa inadmissível. E tem uma insulina de 10, tem muito mais efeito colateral do que qualquer uma dessas estratégias que a gente está falando, entendeu? Eu sei não faz que sentido. Tem um pessoal assim mais radical nisso, a gente sabe que prega essa coisa de não usar medicamentos, inclusive alguns americanos assim que são mais radicais, que levantaram a hipótese de estresse oxidativo mitocondrial com o uso de metformina, mas não tem nenhum estudo consistente. É uma hipótese baseada num achado uma hipótese bioquímica que nunca foi comprovada por estudo. E os estudos clínicos mostram aumento da sobrevida. Eles começaram até a usar a metformina pensando em longevidade, porque tiveram estudos que viram que pacientes diabéticos que usavam metformina estavam vivendo mais do que pacientes sem diabetes. Então, pelo estímulo da MPK, né? Então, não faz sentido essa... É só uma hipótese, não tem nenhum estudo sério comprovando isso. E a gente tem muito estudo corroborando o uso da metformina como positivo aí. Então, não acho um exagero, assim, um certo terrorismo, né? Não vamos usar. Da mesma forma, tudo tem que ser individualizado. Da mesma forma, assim, não gosto de usar remédios para colesterol, porque esses sim podem ter, mas, né? Algum dano mitocondrial, mas dependendo dos níveis de colesterol, o efeito, né, do perfil lipídico da pessoa, o efeito de deixar o colesterol daquele jeito, que não de vai estresse oxidativo. Pois não vai ser, a gente não vai pegar um colesterol de 400 e controlar em 3 meses com mudança de estilo de vida, né? A mudança de estilo de vida ela vai ser necessária, né, pensando a longo prazo, e pensando em ajudar isso aí. Mas se a gente entrar com medicamento pontualmente até isso reduzir,
a gente está diminuindo muito o risco, né, cardiovascular dessa pessoa no futuro. Não dá para a gente ficar esperando anos até controlar de formas naturais, né? Perfeito, exato. Concordo demais. Por aí. É eu não usar o remédio como uma salvação, uma tábua de salvação, e falar, eu vou manter minha vida como tá, vou usar o remédio, e que aí daqui a pouco o remédio não faz mais efeito, você tem que aumentar a dose, vai virando uma bola de neve. Geralmente as pessoas que usam o remédio de forma contínua e que acham que essa é a única solução, são aquelas que não conseguem fazer as mudanças de estilo de vida, principalmente na alimentação e na atividade física de forma adequada. E só que aquelas que vão conviver com o efeito colateral para sempre. Então, por isso que não vale a pena. É o que a Luana falou, o uso pontual de medicamento para jogar os níveis lá para baixo e a manutenção com a mudança de estilo de vida, com as mudanças na alimentação que o Ramon falou, com alguns bioativos que a gente pode usar, até possivelmente uma metformina em usos pontuais ou até num período maior, mas que ao final vai fazer grande diferença. O que mais, pessoal? A gente falou, então, de glicemia, de jejum, de hemoglobina glicada, da insulina, né, da curva. E você falou do colesterol? Sim, o perfil de colesterol, né, o perfil lipídico ali, de considerar colesterol total, LDL. Deixa eu só finalizar uma coisa, Lu, sobre a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ela é um grande preditor de estresse oxidativo, de eventos oxidativos. Então, quanto maior os eventos oxidativos que o nosso corpo estiver sendo submetido, maiores são os níveis de hemoglobina glicada. Então, quando a Lu falou, uma hemoglobina glicada de 6, uma hemoglobina glicada acima de 5,3, no meu caso, por exemplo, eu não deixo como se eu mandasse, né? Mas eu faço o possível para não deixar a hemoglobina glicada dos meus pacientes ficarem maior que 5,3, que a gente controla muito esse evento oxidativo. A gente consegue, para aqueles muito que a gente não consegue controlar, que tiveram a hemoglobina glicada muito altos, tipo 8, 7,5, a gente conseguir um valor de 5,6, 5,8, 6 é uma grande vitória. É uma grande vitória. Por isso que é o caso controle. Ah, mas a minha tá 6, tá? Mas como era antes? Ah, era 8. Maravilhoso. Maravilhoso. Pode melhorar? Vamos tentar. Mas 6 já tá incrível. Porque são pessoas que naturalmente já têm um evento oxidativo, o estresse oxidativo aumentado. Então, por exemplo, se a gente percebe que consegue manter essa hemoglobina glicada em 5,3, maravilhoso. O que mais atrapalha na modulação de hemoglobina glicada é o consumo de álcool, bebida alcoólica. Bebida alcoólica eleva a hemoglobina glicada numa velocidade altíssima. Então, aquelas pessoas, mas eu só bebo no final de semana, mas é sexta, sábado, domingo. Ou é muito sexta, muito sábado, e depois durante a semana não tem. Isso não vai deixar a sua hemoglobina glicada ficar em níveis bons. Porque o álcool, ele promove muito evento oxidativo, faz glicação, e essa glicação é o que vai fazer o aumento dos níveis de hemoglobina glicada, e vai mostrar que existe muita espécie reativa de oxigênio livre fazendo prejuízo para a célula. Só para vocês entenderem, um excesso de espécie reativa de oxigênio, de radical livre dentro da célula, vai diminuir o pH. Então vai diminuir a função de todas as organelas. E tudo tem que trabalhar de uma forma descontínua, desorganizada, e faz com que essa célula trabalhe mais rápido, dure menos. E isso faz com que você tenha envelhecimento precoce, envelhecimento celular. Então, isso causado pelo estresse oxidativo. Se eu olho uma hemoglobina glicada muito alta, a primeira coisa que eu penso é, coitada da célula dessa pessoa. Deve estar com tanto radical livre que não está dando conta do que está acontecendo. Então, o evento oxidativo, ele é um grande problema. Ele é o gatilho para doenças inflamatórias, ele é o gatilho para várias doenças autoimunes, ele é o gatilho para um diabetes descompensado, por lipoproteína, uma LDL, colesterol muito alta, um HDL muito baixo. Pode ter como gatilho o excesso de estresse oxidativo. Mas a gente não, eu preciso avaliar radical livre. A gente não avalia radical livre. A gente não vai avaliar níveis de superóxido, peróxido, a gente não vai avaliar isso. A gente vai avaliar os níveis de hemoglobina glicada, que mostra o quanto esses radicais livres estão trazendo consequência para aquele indivíduo. Por isso que é muito importante a gente fazer exames de hemoglobina glicada, no mínimo uma vez por ano, para fazer um acompanhamento adequado. O bom é que a gente fizesse de 6 meses, mas uma vez por ano já está de bom tamanho, porque tem gente que não faz nem isso.
Sim. Exato. E aí o álcool, além de aumentar a hemoglobina glicada, que aumenta bem, vai aumentar os triglicerídeos, né? E aí a Sim. gente gera mais um fator de risco cardiovascular, quando a gente vê esses Um dos triglicerídeos. piores, né, Lu? Vamos entrar nesse assunto? Da Vamos lá. avaliação de lipoproteínas, triglicerídeos. Vamos entrar nesse? Boa. Então, eu acho que todo mundo já dosou pelo menos colesterol total e frações, né? Que é o exame que é tradicionalmente pedido. Ele é útil. Ele não vai mostrar pra gente como estão essas frações, né? Porque a gente sabe que aquilo ali é só uma fotografia. Aquele LDL não necessariamente ele é todo ruim. O HDL não necessariamente ele é todo bom. Existem partículas oxidadas de HDL também que são negativas. Existem partículas de LDL que são tão oxidadas, são mais negativas e outras que não são tanto. Mas ele é um bom parâmetro inicial, por quê? Realmente, um colesterol muito alto e um LDL muito alto, ele vai estar uma parte significativa oxidada, né? Já não importa quanto está o colesterol total, realmente, dentro de níveis normais não importam, e a gente até pode ter colesteróis totais e LDL um pouquinho acima e tendo um perfil bom, mas quando eles estão lá nas alturas, dificilmente ele está só para o lado positivo, né? O que seria lá nas alturas, Lu? Pois é, isso aí é bem controverso, né? Porque o colesterol total, os parâmetros oficiais, né, até 200, e tendo o LDL até 100, mas idealmente até 70. Mas numa pessoa, dependendo do perfil genético, dependendo das outras questões, a gente manter um LDL até 100 e pouquinho, pode ser legal. Tipo, não necessariamente... 100 e pouquinho poderia ser 130. Eu vou botar 120. Eu tá? gosto de 120 também. 120. O LDL até 120. Se as outras coisas estiverem legais, não vejo problema. Né? Mas aí a gente tem que avaliar a relação lá, apolipoproteína, né? Lipoproteína A e esse combo, né? E a relação com os triglicerídeos também, né, Ramon? Exato. Ramon, fala para eles da relação, essa relação que a Luana falou, Tá. ApoA, ApoB, por favor, quer ficar claro? Antes eu queria só complementar do valor da LDL. Eu não gosto muito de uma LDL baixa, Lu, porque o valor de LDL muito baixa interfere muito em produção de hormônio sexual. Então, testosterona tende a cair. Então, é algo que eu gosto, às vezes, de deixar uma LDL 100, 110, eu acho mantém níveis hormonais melhores. Quando a gente pega, por exemplo, uma LDL de 120, 130, e quer avaliar realmente o perfil dessa LDL, a gente pega essa LDL e vamos abrir ela para saber qual que é o tipo que é. Então, a gente pede basicamente mais 3. A apolipoproteína A1, a apolipoproteína B e a lipoproteína A. Quando a gente avalia a apolipoproteína A1, eu avalio basicamente a função da HDL, que é o colesterol bom. A apolipoproteína B mede o risco da LDL, basicamente. O quão ruim ela pode ser. E quão oxidada ela tá, né, Ramon? Exato. Então, a gente monta uma relação. ApoB dividido por ApoA1. Eu gosto de uma relação abaixo de 0,7 ou abaixo de 0,6, melhor ainda. Quando tem uma relação maior do que isso, eu sei que eu tenho muita ApoB, que é do LDL ruim, para pouco colesterol bom, que é a função da HDL. Aí a gente vai num outro problema, que é quando aquela pessoa tem o colesterol tudo dentro dos parâmetros, de repente o HDL, que é o bom, entre aspas, está lá em cima. Está 100, 150, eu já vi casos de 160 de HDL. E a pessoa, olha como meu colesterol bom é ruim, meu colesterol bom é ótimo, está me protegendo. Não está. Porque quando o HDL sobe muito, a gente fala que ele é um HDL que não funciona, ele é disfuncional. Ou seja, teu corpo viu que ele não está funcionando e tenta compensar isso aumentando a produção. Aí quando você pega na relação, você vê que a ApoA1 é baixa. Por quê? Você tem um HDL, só que ele não funciona direito. Perfeito. Isso aí, antigamente falava que o álcool
né, bebida alcoólica ajudava porque aumentava a HDL. HDL. E depois viram que o álcool, na verdade, aumenta essa HDL justamente porque aumenta essa proporção da HDL que não funciona. Então, o organismo aumenta para compensar, mas o risco cardiovascular aumenta. Então não é a gente usa o resveratrol do vinho para metabolizar o álcool, na verdade. Bebedores de vinho, que lá é mais uma taça de vinho, vai ajudar a modular o colesterol, vai aumentar a HDL, vai fazer uma HDL disfuncional. Isso. As pessoas ficaram iludidas por décadas, acreditando nisso. Mas seria bem bom, né? Se fosse verdade. Eu ia tomar um vinho agora durante a live. O vinho tem a questão lá dos polifenóis, mas não é pelo álcool, não é. Né? Tira o álcool do vinho, então. Aí você. Toma suco. Aí tem açúcar. Não, aí tem açúcar, aí tem açúcar demais. Aí o que faz? Que saco. Ah, não, vou parar de tomar um suco. Mas tem açúcar demais na conta. Como é que toma suco de uva demais na conta? Não dá também. Também complica, né? Aquilo complica. Eu lembrei de um caso. Ela era paciente minha faz um tempo, já faz uns desde Piracicaba, Lu. Ela tinha 85 anos na época, era bem mais idosa. E ela chegou para mim com uma obstrução de carótida acima de 70%. E o histórico dela, desde lá de 50 anos de idade, que ela já vinha acompanhando, que ela já tinha um certo grau de obstrução, e sempre aumentando essa obstrução, e nunca melhorava. Já usava medicamento para colesterol há um tempão, colesterol total de 110, LDL de 60, assim, lá embaixo o colesterol. E não melhorava, continuava obstruindo mais carótida. Eu olhei todo o histórico dela, já vi que ela estava com colesterol super baixo, só que quando eu avaliei a relação triglicerídeo e HDL, estava ali o problema. Mas ninguém nunca tinha olhado para isso. Quando eu vejo o quanto você tem do triglicerídeo, que basicamente quem aumenta? Álcool e carga glicêmica elevada. Resistência à insulina vai aumentar triglicerídeo. Ou seja, ela tinha muito triglicerídeo para pouco HDL que funciona. O que eu gosto? Relação de 1 para 2. Ou seja, eu tenho um HDL de 50 e eu quero um triglicerídeo de até 100, tá? Ela tinha uma relação de quase 5. Ela tinha um valor de triglicerídeo muito alto, quase 300. Então, o grande risco cardiovascular para ela não era o colesterol, era o triglicerídeo. A estratégia dela não era baixar colesterol, porque não tinha o que baixar mais, porque já estava em 90, praticamente, 110. Então, a estratégia nesse caso, que gerava e gera maior risco cardiovascular, é a relação triglicerídeo e HDL. E aí, qual foi sua conduta? Controle de carga glicêmica pesada, isso não tinha o que fazer, a gente fez um ciclozinho até cetogênico no momento, e retiramos 100% o álcool. Não teve que jeito, teve que tirar 100%. Uhum. Isso aí, assim, muita gente acaba tratando o colesterol como se o problema fosse só na gordura, né? Sim. E na verdade, a gente vê esses triglicerídeos altos fazendo um paralelo ali, aumentando o risco cardiovascular, a aterosclerose ali, não era restringir mais, né? Porque muitas vezes quando as pessoas fazem essa restrição de gordura, que é importante, né? Se limitar a gordura saturada, nos casos de dislipidemia, mas acabam se enchendo de carboidrato, e aí o tiro sai pela culatra, né? Exato. Vocês lembram alguns anos atrás, quando mudou-se, então tirou... A indústria fez toda uma mudança para diminuir gordura na alimentação, porque a gordura era um grande problema, não sei o que, aí encheu de gordura hidrogenada. Piorou muito, porque aumenta muito mais o estresse. Opa, vamos voltar à gordura saturada. Piorou de novo. Aí começaram a colocar fibra demais da conta, em tudo. O que aconteceu? O povo começou a ter uma microbiota horrorosa. Então o segredo não é a gente gordura hidrogenada a gente não vai usar mesmo, mas gordura saturada tem que ter moderação. Essa conversa que às vezes eu vejo aí, não, vamos cozinhar com banho de porco, vamos comer manteiga não sei nas quantas. Gente, não dá.
Vamos comer bacon no almoço, cozinhar com uma gordura de porco, banha da avó, não sei o que. Não dá, gente. Não dá. O negacionismo da gordura saturada, né? Assim, né? Nossa. E não adianta. Tem gente que não adianta a gente apresentar os estudos, a pessoa virou uma seita. Virou. E não é aquela coisa assim, ó. O principal problema é o excesso de carboidrato. Ponto. Esse é o principal problema. Mas falar que gordura saturada é a salvação, não é. Que é a vontade, né? Não é que seria o que todo mundo queria, né? Que é a vontade. Isso não é real. Exato. E faz um desequilíbrio de microbiota incrível. É um custo metabólico altíssimo, é um custo inflamatório muito alto. E é algo que vai sim desequilibrar essa fração de lipoproteínas. Vai. Isso eu digo a vocês que vai. E a LDL vai aumentar, porque eu já cansei de ver. Então não dá certo. A gente tem que ter parcimônia na hora de usar a gordura saturada. A gordura saturada ela faz parte, 7 a 10%, a gente pode colocar das gorduras, a gente pode usar a gordura saturada. Então a gente usa várias gorduras saturadas durante o dia, mas uma colher aqui, uma pontinha não sei aonde, então é pouca quantidade. E a mesma coisa, mesmo raciocínio, que a gente vai ter para carboidrato de alto índice glicêmico. Se existe uma dislipidemia iminente, existe uma dislipidemia, existe uma relação ruim de ApoB e ApoA1, conforme o Ramon falou, saiu dessa coisa, desses valores 0,7, já tem que pensar, poxa, hoje eu tenho que melhorar. Será que a minha carga glicêmica não está alta? Será que eu não estou consumindo bebida alcoólica demais? Será que a minha gordura saturada não está muito alta na alimentação? Será que eu não estou comendo muita coisa com farinha? Entendeu? Será que eu não estou tomando suco demais com açúcar? Ou com o próprio excesso de açúcar natural mesmo. Estou não dizendo só de adição, não, tá? Então, pensar muito nisso. E aí, um outro parâmetro que a gente acabou não falando ainda dentro desse perfil cardiovascular, né, que a gente já falou dos lipídios, da insulina, é a homocisteína, que também entra como um marcador importante de risco cardiovascular, né, e até de aterosclerose mesmo, de extensão, de severidade mesmo, de risco de aterosclerose, uma homocisteína muito alta, né? Então, é sempre bom a gente avaliar a homocisteína quando for checar esse contexto, que é outro exame que é pouco pedido, né, com essa função, mas é importante. É engraçado que as pessoas... Desculpa. Quanto eu gosto? Assim, abaixo, ali até 7,8, 7,9, ela tá legal, até 7,5, não vou... Ela muito, muito baixa também não é tão legal, né? Então, eu tento deixar ali entre 5 e 7,5. Tá. E vocês? O 7,5 é agressivo. É difícil às vezes manter. Até uns 8, 9 eu acho ok. Eu mantenho. Meu parâmetro é 8. Tá. Tem estudos que mostram 7,9, né? Que acima de 7,9 ela aumenta o risco cardiovascular. Então, 8 é uma boa... Meu parâmetro é 8 naqueles mais inflamados. Quando o paciente ele tem muitas variantes para doença... A gente investiga, só para vocês entenderem, quem está assistindo, lá na clínica a gente trabalha muito com perfil genético. Então a gente tem um painel cardiovascular, a gente tem um exame próprio. A gente faz o nosso exame. Então nós personalizamos um exame lá, um teste genético, e a gente tem um painel cardiovascular em que a gente avalia se aquele indivíduo ele apresenta muitas variantes, muitos polimorfismos que aumentam o risco cardiovascular. Tá? Isso para a gente é muito importante. E é um exame muito bacana. Quem tiver a oportunidade de fazer esse exame, faça. Porque é o exame que você faz uma vez na vida. Nunca mais precisa repetir. E a gente, de posse desse painel cardiovascular, a gente vai ver o que eu consigo manter com aquele paciente. Se ele tem, por exemplo, 60% ali dos polimorfismos, das variantes para a doença cardiovascular, eu não consigo baixar, por exemplo, a homocisteína dele, ficar em torno de 9, tá bom demais. Tá bom demais. Porque é um paciente que naturalmente não conseguiria, era para estar muito mais alto. Então, em vista que ele tem um painel cardiovascular muito desfavorável, uma homocisteína de 8,5, 9, tá dentro. Agora, se é um indivíduo que tem um painel mais tranquilo, ele vai, um painel não,
com menos variantes, é um indivíduo que naturalmente vai ter uma homocisteína mais baixa. 6, 6,5. Porque esse fator... Ou como? A minha fica em 6, tá? A minha também. A minha por aí. E eu tenho todos os polimorfismos. Mas eu não tenho nenhum Lu, eu sou heterozigota só num detalhezinho lá da MTHFR. Então, quando foram me fabricar, eu acho que falaram assim, ó, passa esse aí em todas as filas, tem essa aqui é a fila de complicação cardiovascular, passe ele 10 vezes. Entendeu? Foi o que fizeram comigo, porque eu gabaritei. Eu lembro quando uma vez eu peguei meu exame e eu fui marcando. Eu falei, quanto será que eu tenho? Todos. Eu falei, Jesus Cristo. Por isso que meu pai morreu com 44 anos de infarto agudo do miocárdio. Puf, o cara morreu. Então, por isso que todo mundo da minha família morre assim. Meu primo lá de Minas, foi se especializar em cardiologia. Porque era tanta zica na família que precisava de alguém para cuidar desse povo complicado. E é um cardiologista brilhante aqui de São Paulo. E o que acontece é que nós temos esses fatores de risco. Nós temos esses fatores de risco que a gente cuida, eu cuido, com a mudança do meu estilo de vida. E a homocisteína, para mim, é um fator muito importante. Eu não deixo ela subir mais que 8. Só que para mim, 8 eu já aceito como ok. Ok, para mim tá bom. Só que eu gostaria muito que ela ficasse entre 6. Quando eu tô muito focado, não sei o que, dormindo bem, não tô com assim, minha cabeça fervilhando, aí a minha homocisteína fica 6. Mas isso também é muito raro, porque eu sempre tô com muita coisa na cabeça e meu estresse oxidativo aumenta. E a hemoglobina glicada também aumenta. A hemoglobina glicada, a homocisteína também aumenta. E por isso que é importante a gente avaliar o perfil genético, né? Exato. Para a gente estabelecer alvos viáveis. E a gente está falando aqui, assim, eu falei, tipo, valores no mundo ideal. Mas Perfeito. Da mesma forma que o colesterol, valores no mundo ideal, LDL de 100. Mas se a pessoa tiver polimorfismos ali envolvidos e tudo, se eu conseguir manter em 130, tá ótimo. Isso. Né? Gente, é muito legal. É o que a Luana falou. Brilhante. Alvos. Definir alvos. Se vocês tiverem condição de fazer um teste genético, façam. Porque o que vocês vão extrair dali de informação para autoconhecimento e para melhora do seu autocuidado. Então a gente, quando sabe o que a gente tem e o que a gente não tem, o nosso autocuidado é outro. Você sabe, ó, eu tenho uma complicação ali, ó, que vai aumentar meu risco cardiovascular. Eu sei disso. Se eu não estou cuidando de mim, safadeza, porque eu estou fazendo com consciência. Diferente, foi só, nossa, mas não sabia disso. Então, só o histórico familiar, só dizer algumas coisas não é suficiente, porque qual é o hábito daquela pessoa que morreu cedo? Entendeu? Eu vou morrer também? Então, eu tenho um hábito totalmente diferente. Então, se eu morrer com 44 anos, nada disso que eu estou falando para vocês funciona. Pula fora disso. Entendeu? Se eu morrer cedo de infarto, pula fora de todas as coisas que eu estou falando. Pega meus livros e põe fogo. Porque nada disso serve para nada. Então, eu tenho que durar, pelo menos passar de 50 anos. Para falar que esse negócio serve realmente para alguma coisa. Porque é muito real, Lu. A gente avalia essas coisas com as pessoas. Eu pego um teste genético, igual ontem, eu peguei o teste genético da minha paciente, eu comecei a falar as coisas para ela, ela falou assim, Lu, é isso. Nossa, é exatamente isso. Eu peguei o teste genético dela, quando eu olhei, eu falei, nossa, é uma pessoa fadigada, que provavelmente foi obeso desde pequeno, teve dificuldade de aprender, foi uma pessoa que dificuldade de foco, que precisa de uns estimulantes para aguentar o tranco, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ela falou, Lu, sou eu. Então isso... engraçado. Parece que eu sou um astrólogo. Que eu tô... Isso, eu me sinto lendo mapa astral. Que eu tô lendo o mapa astral. Aí eu começo a falar, a pessoa fica olhando assim pra mim, eu falo, calma, isso aqui eu vou te explicar por que eu tô dizendo tudo isso. Tipo, estica a mão. Olha, eu vou te falar, está com o teste genético. Olha, aqui você tem um risco aqui depois dos 40. Então o que acontece é muito real. O teste genético, ele é um coadjuvante muito importante. Então quem tiver a oportunidade de fazê-lo, faça. Na clínica a gente tem esse exame. Todo mundo pode fazer. É maravilhoso. E todos os pacientes que a gente tem a oportunidade de solicitar, a gente solicita. E tem nos ajudado bastante.
Aí a gente vai atrás no exame bioquímico para avaliar o que aqueles polimorfismos, mais o estilo de vida daquela pessoa, está causando de mudanças naquele momento. Então, eu estou com um exame bioquímico agora, aqui na minha frente, eu estou vendo o que aquela pessoa, o que aquela grupo, aquela reunião de polimorfismos, o que aquele estilo de vida tá fazendo de bom ou de ruim para aquela pessoa. Tá? A gente vê. Fala, olha, isso aqui, essa hemoglobina glicada aqui, ó, está relacionado com esses 4 polimorfismos aqui seus, que são polimorfismos inflamatórios. Você é uma pessoa que tem que ter para sua vida um controle de carga glicêmica, senão você vai inflamar muito rápido. Então, isso é muito bom. A gente tomar posse dessas informações para poder se autocuidar. Se autocuidar e não terceirizar, se autocuidar. E todos nós pedimos. Ramon pede, Luana pede, eu peço, Ellen pede. Todos nós pedimos teste genético e usamos sempre. Você faz lá, tá lá no nosso sistema, vira e mexe, a gente vai lá, olha para ver, para fazer alguma forma, para montar alguma estratégia. Então, quem tiver a oportunidade, faça. E quem já fez sabe o que eu estou dizendo, o quanto é bom. Com certeza. What else? O que mais? Ó? Falamos aqui de perfil cardiovascular, homocisteína, relação de ApoA-ApoB, triglicéridos de HDL, falamos de LDL, de HDL. Acho que esgotamos o tema. Concorda comigo? Uma outra coisa que assim, ela não está diretamente relacionada, que está ali nas avaliações de função hepática, mas que um aumento indica um risco cardiovascular, o gama-GT, né? Gama-GTs altos são preditores ali de síndrome metabólica, de doenças cardiovasculares, de diabetes, de tudo isso. E ele, geralmente, ele fica alto quando a gente está precisando fazer mais detoxificação, né? Exato. Um sinal de que a pessoa está se expondo em excesso a uma série de toxinas, que aí podem ser bem variadas. Xenobiótico, exato. Isso. Uso frequente de medicamento. Né? Uhum. E aí aumenta muito o gama-GT. Então, eu sei que ele está ali nos exames de fígado por conta dessa questão de função de detoxificação, mas é interessante olhar pensando nessa parte cardiovascular também. Estimular um pouquinho a parte detoxificante. Isso. E só pegar esse gancho aqui, toda vez que a gama-GT está muito alta, o principal preditivo é de que a gente tem que estimular uma proteína chamada NRF2, que é a proteína que vai fazer estímulo das enzimas antioxidantes, que foi o que a Lu falou. O gama-GT muito alto pode ser um sinal de que as nossas enzimas detoxificantes, antioxidantes, não estão sendo bem estimuladas ou, de novo, que a quantidade e a eficiência das espécies ativas de oxigênio tá extrema. Então tem muito radical livre ali e pouca enzima. Então, um caminho é a gente aumentar a capacidade de detoxificação, usando 3, 4 chás por dia, que tem mais essa característica detoxificante, usando shots com essa característica. A gente pode usar alguns extratos-chave. Existe um extrato de alcachofra. Como é que chama o extrato de alcachofra? Altilix. Altilix. Obrigado. O Altilix, eu já ia falar Regeravine, nada a ver. O Altilix, ele é um extrato concentrado de alcachofra e que ajuda muito na capacidade detoxificante. Um outro extrato que as pessoas usam muito para emagrecer, para diminuir a retenção de líquido, que é o que eu mais escuto falar, é o cactin. O cactin é um dos maiores detoxificantes que a gente tem. Então, se a gente faz uma associação de cactin com Altilix e carqueja, a gente monta um esquema detoxificante maravilhoso. A gente pode fazer Altilix via fórmula magistral, prescrição, e pode fazer carqueja via chá. A gente pode fazer um chá de carqueja 1, 2, 3 vezes por dia. Gestante não pode não, tá? 1, 2, 3 vezes por dia como forma de melhorar a capacidade detoxificante. E isso pode ajudar muito a jogar o gama-GT para baixo. Tem uma associação... Só complementar uma associação que o Lu falou, eu gosto muito de associar o Tilix com cactin e Dimples, para usar logo cedo. Fica fantástico para detoxificar. Perfeito. Ramon, melhor coisa. Altilix, vou até escrever aqui para não esquecer, de colocar no resumo. Só para vocês terem ideia, a gente usa mais ou menos 200 miligramas de Altilix. De cactin, a gente usa
500 a 1.000 miligramas, são dosagens um pouco maiores, e de Dimples de 20 a 40 miligramas. E aí a gente pode usar uma N-acetilcisteína. E aí, para gestante, pode usar. Que aí não tem problema, que não é fitoterápico. O que é, Lu? Fala de novo. Que aí a N-acetilcisteína a gente consegue usar, inclusive, em gestante. Pode. Gestante pode usar NAC. NAC. E aí, e dose de 100 miligramas, 150 miligramas, você usa mais, Lu? Eu uso de 300 até, e em casos assim... Não, para gestante. Para gestante, não. Para gestante, fico ali até uns 200. Né? Até uns 200, né? 100, 150 tá bom, né? E não gestante a partir de 300. E aí, dependendo do caso, eu chego a 600. 600 é o meu máximo aí. Tá. Mas, não é para sempre também, né? Mas durante um período. Até porque ela causa desconforto, às vezes, quando usa dose muito alta de NAC. Isso. Gerar esse desconforto. Então, aqui, uma associação de detoxificação boa que eles falaram aí. A Utilix de 100 a 300 miligramas, o Cactin de 500 a 1.000 miligramas, o Dimples de 20 a 40 miligramas e o NAC de 300 a 600 miligramas. A gente pode montar um bem bolado aí e no final dá certo. A gente pode ainda associar com chá de carqueja, o próprio chá de alcachofra, o próprio chá de alcaçuz, o próprio chá de camomila é um potente detoxificante e isso a gente pode periodizar ao longo do dia. Tá? Os chás amargos, tem um chá que tem muito em Minas, chama chá de alfavaca. É um potente, quem é de Minas aí, tem demais na conta. Vocês vão pegar a folha de alfavaca, não precisa secar não, viu? Vocês podem fazer o chá com a folha fresca. Então dá 2 folhas grandes assim, dá uma macerada nela, faz uma infusão de uns 15 minutos, pronto. Tá feito um chá maravilhoso para detoxificação. Chá de boldo, que é um horror. Tem um outro, o chá da Ellen lá, aquele chá horroroso lá, o Cleanse. Uma delícia, tô tomando ele aqui agora. Chá ruim. Aquele chá horroroso lá da Ellen, Cleanse, que é o Tulsi, que eu tomo, mas porque eu sou guerreiro. Mas falar que é bom, desculpa, é um horror. Vai juntando Só aqui, tem uma coisa pior, que é aquele extrato de nim. Que, nossa, tem que provar isso. Luana, uma vez, Luana, eu fui lá, pum, bati o braço. Aí tava um roxo assim, eu falei, nossa, que roxão, não sei o quê. Aí eu peguei um pouquinho de óleo de jojoba. Aí eu peguei uma colher de óleo de jojoba, peguei o óleo de jojoba, coloquei na colher e peguei uma gota de óleo de ninho. E passei no braço. Sem brincadeira. Jesus Cristo, eu falei, que fedor é esse? Eu vou morrer com esse cheiro. Sabe quando a gente tempera pernil pro Natal? Que fica aquele cheiro de pernil? Eu falei, Jesus Cristo, não vou aguentar. Aí eu falei, não, pensa, Luciano, pensa que é pro bem. Aí eu fiquei com aquele trem no braço. Passou meia hora, minha cabeça começou a doer, minha cabeça estava doendo mais do que o roxo. Aí eu fui lá lavar, não saiu o cheiro não. Ficou uns 5 dias. Que aquela fedor, eu tinha que atender os pacientes. Uns mais cheirosinhos. Jesus Cristo, é um horror. Um horror. Ele é vendido muito como repelente natural, né? O óleo. Uhum. E aí, esses que é repelente, eles não são nada cheirosos mesmo, não. Mas tem uns não, o meu é Danal, super puro. Né? Danal, que a gente faz a aromaterapia, os loucos fazem aromaterapia com aquilo, que eu não aguento aquilo. Mas, assim, fui fazer, né? Para nunca mais. Tá lá o óleo. Quem sabe um dia eu volto a usar. Sei lá que dia, tão longe. É ótimo para psoríase. Sim, pois é. Ainda bem que não tem psoríase, então não preciso usar. Então, falamos de várias coisas aqui de perfil cardiovascular. Lu, bem lembrado do Gama GT, viu? É um parâmetro importante para a gente avaliar. Eu acho que tá bom, né? A gente pode jogar mais coisa para a próxima live. Vamos fazer uma próxima live, que tem mais coisa ainda para falar de exame bioquímico. A gente pode fazer a semana que vem ou na outra. A gente pode fazer. Sabe o que me deu? Que tive uma ideia agora para fazer uma live? Vou falar aqui em público. Um painel para a gente avaliar no emagrecimento. Sabe aqueles painéis que a gente chama, que a gente cria, que a gente avalia na clínica? Painel de emagrecimento, vamos ver tudo isso aqui. Vamos fazer umas coisas direcionadas, que aí fica bem legal para as pessoas entenderem. A gente pode fazer isso na próxima live. Legal. Certo? Eu amei. Deixa eu ver se o pessoal, deixa eu ver se vocês estão aqui, ó. Luana, peraí, opa. Deixa eu só pôr o comentário aqui para a gente se despedir.
De novo, Luana e Ramon trabalham lá na clínica comigo. Falo para vocês, duas mentes brilhantes. Então, vocês acham eles lá na clínica, todo mundo lá na clínica atende online. Só que para vocês marcarem consulta com ele, não vai encher a caixa deles de mensagem não, pelo amor de Deus. Vão mandar lá pro ldna.clinic, ldna.clinic. Manda lá que as meninas respondem vocês à medida que elas forem conseguindo, que chega muita coisa. E à medida que elas forem conseguindo, isso é importante, viu, pessoal? Esse negócio de WhatsApp deixou as pessoas muito imediatistas. Então elas mandam o WhatsApp e já acham que você vai responder naquela hora. A gente recebe por dia 200, 300, 400 mensagens. E nós temos 2 pessoas que só para responder mensagem WhatsApp. E se você demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para ser atendido, é porque tem uma lista de uma fila muito grande. Tá? Então vai demorar. Aí depois que se torna paciente, aí a gente tem um outro WhatsApp para essas coisas não acontecerem mais. Mas enquanto essa procura ela cai ali todo mundo junto, tenham paciência. Então não fica destratando meus funcionários não, viu? Senão a gente não vai atender ninguém de vocês não. Começa, não sei que ele me atende. Não vai tratar meus funcionários mal não. Pode tratar todo mundo bem. Porque às vezes quando eu vejo uma mensagem desaforada, eu falo, gente, não acredito que essa pessoa... Eu vejo tudo. Eu falo, não acredito que essa pessoa escreveu isso. Que poder que dá um celular, né, para a pessoa escrever. Eu falei, não quero essa pessoa, fala que não tem vaga, pelo amor de Deus. Então, se você é mal educado, impaciente, não vai procurar a gente não, tá? Porque a gente não quer você. A gente quer pessoas educadas, pessoas do bem, do jeito que a gente é. Pessoas que tratam a gente bem, do jeito que a gente trata. Porque às vezes eu fico muito bravo do imediatismo. Mas ninguém fala comigo, ninguém me responde, não sei o que, me manda no meu direct. Ninguém me responde na clínica. Calma, você vai ser respondido. Manda mensagem sexta-feira de tarde e quer que seja respondido no sábado e domingo? Ninguém trabalha sábado e domingo. Então você vai ser respondido na segunda, na terça, assim que as mensagens foram sendo recebidas, tá? Então, Ramon, Luana trabalham comigo lá na clínica, todos nós atendemos lá. Vou deixar uma outra coisa, um ponto importante aqui para vocês me perguntam muito. Eu não atendo mais pacientes novos. Então, eu atendo os meus pacientes, a minha agenda é uma agenda fechada, então não atendo mais. Mas lá na clínica existem profissionais brilhantes, vocês estão vendo aqui. Luana, Ramon, Ellen, Lucimara, Carol, profissionais brilhantes que trabalham lá. E isso, mas você não consegue me atender? Não consigo, eu tenho uma demanda grande, eu tenho os pacientes para cuidar. Então eu não consigo colocar gente nova para acompanhar. Não adianta nada ir lá uma vez e nunca mais voltar, porque a gente gosta de ajudar as pessoas no tempo que a pessoa precisar. Eu falo para o paciente, você vai eu só parar de atender você o dia que você não quiser mais, porque para mim é pro resto da vida. A gente vai mudando os ciclos. E eu sou muito feliz de ter conseguido montar uma equipe, que eu tinha muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade de montar uma equipe boa, uma equipe que tivesse todas as qualidades. E não só a qualidade de ser inteligente, de ser brilhante igual vocês são, porque vocês são, todos vocês são muito brilhantes, vocês são incríveis, mas uma qualidade de acolhimento, de saber ouvir, de saber intervir. Não adianta ouvir, então ouvir, tchau. De saber de ouvir, saber intervir. Isso é muito importante, é saber ajudar as pessoas. E toda vez que eu tô lá na minha sala, ou que alguém que passou com um de vocês me manda uma mensagem depois, fala, nossa, Luciano, passei com a Luana, passei com o Ramon e eu amei. Então isso para mim é algo muito, muito importante. Muito importante. Eu fico muito feliz de ter vocês no meu time, muito feliz de poder contar com vocês lá na clínica. A nossa clínica é aqui em São Paulo, só que a gente atende o mundo inteiro, que a gente está atendendo online praticamente por causa da pandemia. Então a gente tem paciente do mundo inteiro nós temos. Né, Luana? Cada dia tem um de algum lugar. E a gente ajuda mesmo, no sentido de buscar entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. Se eu tenho dificuldade, eu corro lá com a Luana. Luana, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. A mesma coisa ela, Ramon. Então a gente se ajuda muito para, no final, poder dar o suporte que o paciente merece. E não só o que ele espera, porque o que ele espera é nossa obrigação, mas o que ele merece, e muito mais do que o paciente imagina que a gente pode ajudar. Porque vocês não têm noção o quanto o estilo de vida ele é determinante da nossa saúde. Ele é determinante da nossa qualidade de vida. Eu não me canso de falar isso. Eu tenho 41 anos e eu acho que eu tenho 20. E isso faz com que eu consiga produzir mais, eu consiga ser um melhor companheiro, eu consiga ser um melhor pai, eu consiga ser um melhor amigo. Então,
a gente precisa achar o nosso ótimo. Será que você já chegou no seu ótimo? Você já chegou no que o seu corpo merece? Então, pense em tudo isso. E é o que eu falo sempre. Conhecimento empodera. Conhecimento tem poder. Conhecimento te dá poder. Então, o fato de você assistir essa live aqui, você não vai, você chegar num profissional que não der o devido valor para o seu exame, você vai saber que aquele profissional não te deu a atenção que você merece. Você vai saber que aquele profissional não atendeu da forma que você merece. Isso é importante. Então, a gente não faz uma live dessa para você ficar especialista em exame. Não. Para você saber o que você tem que ver e o que a pessoa que cuida de você tem obrigação de olhar. Isso é uma obrigação de olhar. Para todas as pessoas e muita gente eu sei que não tem a oportunidade de estar com a gente lá na clínica, uma forma de a gente chegar até você é nessas lives. Então a gente tem um número muito grande de pessoas que não vão conseguir ir lá por muitos motivos. E vocês podem contar com a gente aqui. A gente vai sempre mostrar live, vai sempre colocar postagens que ao final vão ajudar. Eu faço tudo, eu não monto curso direto. Falando nisso, você já se inscreveu no meu curso de chás, shots e chás especialista? Está aberta a inscrição. Vai lá. Quando terminar a live, eu coloco o link lá. O curso está lindo, maravilhoso, 100% online. Vocês assistiram as nossas semanas de live que a gente está fazendo? A gente vai fazer mais amanhã, vai fazer mais semana que vem. Então, fique de olho. Fique de olho. Autocuidado é nossa obrigação. É a única coisa que a gente pode fazer para a gente mesmo. E é aquela frase do avião. Antes de colocar a máscara em quem está do lado, coloque você primeiro. Então, a gente tem que se cuidar. A gente, para cuidar de outro, de qualquer pessoa, a gente primeiro tem que se cuidar. Então, aprenda a se cuidar. Aprenda a entender o sinal que o teu corpo dá. Não tem coisa pior do mundo que é o teu corpo te dar um sinal e você não saber o que ele está querendo falar. Então, à medida que vocês vão ouvindo a gente, nossa, é isso. Vocês sabem quem procurar, o que pedir de ajuda, vocês sabem o que relatar, porque às vezes uma pessoa vai no médico, o médico pergunta as coisas, a pessoa nem sabe o que ele está falando. Até para vocês se auto-observarem. Bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Curso maravilhoso mesmo. Muito obrigado quem está fazendo o curso. Obrigado mesmo. Gente, Lu, vai ter que ser, né? Muito verdadeiro. Valor de gama GT. Lu, valor de gama GT, você falou o valor de gama GT? Estão perguntando aqui. Acho que a gente não falou, né? Então, pelo valor de referência oficial do laboratório, né? Eles colocam ali, às vezes, até 30 em mulheres, 60 mas eu gosto de deixar ele em torno de até 20 e pouquinhos. No máximo, estourando uns 25, sabe? Olhando para esse histórico. Sim. Depende o resto também, né? Depende o resto. Você tem um Gama GT de, sei lá, de 28 e o resto tudo maravilhoso, tá ok. Tá ok. Só tá mostrando que você precisa dar um pouquinho mais de atenção pro seu fígado. Uhum. Né? Olhar esse contexto. Mas ele em torno ali no mundo ideal, assim, olhando só para isso, sem considerar o contexto, em torno de 20 entre 15, Gama GT de 12, tá ótimo. Tá ótimo. Nossa, Gama GT. Muito baixo, tipo, abaixo de 5, eu olho meio estranho, porque oficialmente isso não tem relevância clínica, se a gente for procurar, não tem estudo sobre isso, mas pode ser uma incapacidade da pessoa até de produzir a gama GT para agir nessa detoxificação. Mas aí é uma coisa meio que assim, a gente não pode afirmar, mas só ficar de olho assim, aqueles níveis tipo quase zerados de gama GT que eu já vi, gama GT de 2, estranho. Também já. Ramon, ajuda o Celso. O Celso está perguntando aqui, como diminuir a homocisteína? Basicamente, trabalhar e reequilibrar a vitamina B6, B9 e B12. Lembrando que B9 é ácido fólico, sempre na forma metilada, ou seja, metilfolato, metilcobalamina, e a B6 na forma de piridoxal 5-fosfato, e pensar também na colina, que participa do processo da quebra da homocisteína. Exato, perfeito. Como marcar consulta? WhatsApp. Lá no LDNA. Alguém escreve para mim, por favor? ldna.clinic. É o nosso Instagram e lá tem o nosso WhatsApp. Então vocês vão lá, no meu perfil tem o link direto também, que vem para o WhatsApp. No perfil do Ramon, no perfil da Luana, em todos. Ramon Nicotari. Fala o teu Instagram, Ramon. ramonnicotari.nutri. ramonnicotari.nutri. E o da Lu é Luana Landeiro. Isso. E aí vocês vão achar eles lá e todos nós estamos lá no ldna.clinic.
E aí tem nosso WhatsApp. E no meu perfil, se vocês olharem lá também, aquele contato que está lá é o WhatsApp da clínica, tá bom? Vocês podem entrar em contato lá, que assim que as meninas conseguirem, elas respondem em vocês o mais rápido possível, dentro do número grande de mensagens que a gente recebe. Acho que foi muito bom, né? Ó, também tentei hoje nada. Até da turma que eu peço paciência, tá? Porque pode ser que elas tenham recebido muita coisa. Elas recebem muito. Ainda mais, gente, quando tem live, tem muita gente que pergunta muita coisa. Então tem um pouco de paciência. Se não responder hoje, amanhã elas respondem. Elas não vão deixar de passar mais de 2 dias, não. Aí já responde e depois já coloca você lá entre o grupo de pessoas que elas conseguem dar mais atenção. Eu falo com as pessoas, mas é só porque quando as pessoas elas são pacientes, se consultam, a gente vai para um outro grupo. E aí a gente consegue falar, e não tem mais esse número muito grande de pessoas. Deixa eu fazer só uma observação que eu lembrei agora. Quem teve Covid, Gama GT é um dos que mais sofrem com pós-Covid, tá? O Gama GT tende a aumentar bastante pós-infecção Covid, na casa de 200, 300, 400, eu já vi nesse pós, tá? Então tem que ficar atento e trabalhar bastante para reduzir. Isso, exato. E os valores altos que ele está falando são altos mesmo, tá? Vocês vão tomar um susto lá quando vocês olharem os valores de Gama GT. Alto mesmo. Eu acho que é isso, né? Gente, sem palavras para vocês dois. De verdade, sem palavras. Que delícia de live. Muito gostoso. Ficaria aqui até 10 horas da noite falando. Tá é gostoso falar de exame, né? Demais. É leve, é gostoso. Está então, 1h30 já, não? 1h30, é verdade. 1h30, eu nem percebi. Porque é aquela coisa assim, você fica, lembra do paciente, lembra de um caso, lembra disso, daquilo. É muito maravilhoso. Eu prometo que a gente vai voltar a falar mais desse assunto. Amanhã, às 18h05, tem mais live. Qual é o tema da live de amanhã? Suplementos essenciais. Suplementos essenciais. Então, amanhã a gente está de volta com uma live de suplementos essenciais e nós vamos falar bastante de quais os principais suplementos que valem a pena nós termos na nossa casa, na nossa prescrição, na nossa periodização, tá bom? Um beijo imenso para vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Ramon, Luana, gratidão imensa para vocês, por vocês, de novo, doarem o tempo de vocês, precioso. Eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro, estão cansados. Ramon, tô vendo aí que está na clínica ainda. Tô na clínica. Então, muito obrigado. Receba o meu abraço e de todo mundo aqui. Eu sei que todo mundo está muito grato com vocês também. Vocês são maravilhosos, tá? Muito obrigado. Beijo grande para todo mundo. Vou colocar um resumão lá. A live vai ficar salva lá no meu perfil. Obrigado, Lu. Obrigado, Ramon. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau. Obrigada, gente.